Olá a todos, bem-vindos de novo à segunda parte acerca do tema do livre-arbítrio em conexão com a terceira mensagem angélica. Se compreendêssemos os dois pactos, deduziríamos que o pacto das obras se refere precisamente à tentativa do homem obedecer pela sua força. O pacto da fé, por outro lado, refere-se à submissão a Deus, à submissão de que é Deus quem faz as obras em nós. Quando adotamos a justificação apenas pelo perdão, mostramos que compreendemos que o pacto das obras da lei não resulta. Mas fizemos meio caminho. Efetivamente, o perdão não é providenciado no antigo pacto ou pacto das obras, mas estaria incompleto no pacto da fé ou no novo pacto se não fosse acompanhado pela obediência. Quando Israel foi levado por Deus ao Monte Sinai para fazer o novo pacto, eles responderam com o antigo, dizendo: tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Isso porque pensavam que tinham a capacidade para realizar a justiça aceitável. Deus mostrou-lhes que o pacto das obras era impossível de lhe agradar. Eles perceberam que a dimensão da santidade da lei não poderia ser satisfeita com as suas limitações. Deus fez com eles um caminho didático, mas não era para desanimarem, mas para olharem para a solução que era fazer as obras perfeitas fornecidas pelos recursos que só o novo pacto poderia disponibilizar: o perdão e a obediência, ambos por meio da fé, os dois parâmetros da justificação pela fé. Deus não pretendia que eles desistissem de obter a justiça de qualquer maneira e permanecessem no pecado ou se contentassem apenas com a salvação pelo perdão. O ensino de Deus, ao permitir o antigo pacto, era para que, depois de verem que um pacto de obras próprias não podia salvar, recorressem ao pacto de fé, que lhes concederia não só o perdão, mas também o impecável cumprimento da lei. Ora, quando, apesar de termos reconhecido a impossibilidade de cumprir a lei por nossas próprias forças, adotamos uma justificação só pelo perdão, rejeitando a justificação pelas obras, quer seja as obras da lei, quer seja as obras da fé, estamos a dizer que a lei não pode ser cumprida de nenhuma maneira. Nem pelas nossas forças, nem pelo poder de Deus. O nosso reconhecimento de inaptidão, que deveria servir para nos certificar que não estamos equipados para o concretizar e, portanto, para nos impulsionar a recorrer à fé e à graça de Deus, tem-nos colocado numa posição não só de discernir a nossa incapacidade, mas também de resignação na derrota e de incredulidade no poder da graça e, em consequência, de abdicarmos da solução que Deus teria para nós. Por outro lado, a derrota significa que nós temos sim feito as obras através das nossas tentativas, através do pacto das obras, do antigo pacto das nossas forças. Todavia, como supomos que possa ser Deus a fazê-la, a fazer essas obras, os resultados miseráveis que nós temos conseguido confirmam as nossas suspeitas
de que não é possível vencer e, portanto, só nos resta o perdão para nos justificar, para sermos salvos, para sermos justificados. Como experimentamos uma derrota tão redundante ou uma vitória tão medíocre, a que atribuímos o poder da graça, consideramos que as promessas de Deus só nos podem dar muito pouco no presente e, portanto, o resto deverá ser dado apenas no futuro e provavelmente no futuro muito distante. Considerando isso, amparamos a ideia de que as boas obras não podem fazer parte da justificação e defendemos renhidamente que o êxito da obediência só pode ser obtida após longos períodos de tempo, colocando a santificação para um dia longínquo, para o fim da vida ou apenas para a glorificação. Não como se fosse possível durante todo esse tempo, até essa altura. Não, mas como se precisamente não fosse possível. Dessa forma, a postergação consola a consciência por não o negar definitivamente, como se esquivar-se a ela no presente, colocando-a num futuro continuamente inalcançável, não fosse o mesmo que rejeitá-la. Efetivamente, a resignação, a desistência e a postergação apenas manifestam a nossa falta de vontade em obedecer pelo recurso à fé. Tais dificuldades constituem uma prova necessária para que o céu não seja tomado por assalto, de tal maneira que aqueles que agora apenas duvidam hão de exibir o seu espírito de desagrado por tal possibilidade e exigência em obedecer e, finalmente, de amargurada denúncia e descarada perseguição. A incredulidade firmou a nossa justificação apenas no perdão e, apesar de rejeitar corretamente as obras da lei, rejeitou igualmente o poder de Deus para operar esse milagre. Quando repelimos tanto as obras da lei como as obras da fé, não consentindo introduzir a estas no núcleo da justificação, tornamo-nos em crentes que rejeitam tanto a incompetência da antiga aliança como a competência da nova. Afinal, o que é que tem isso de crentes, irmãos? Somos apenas crentes porque queremos ser salvos? Mas, entretanto, como acreditamos que a lei de Deus não pode ser abolida e temos de demonstrar teologicamente que está em vigor, colocámo-la numa fase posterior à justificação como um mero fruto ou um resultado, mas que não é exigido como um meio de salvação. Desse modo, tornamos o perdão como um meio de salvação e diminuímos a obediência a um mero resultado. Admitimos dessa maneira ao mundo cristão que, afinal, não temos a anunciar uma mensagem assim tão distinta e que, na verdade, a temos recebido de fora. Colocando a obediência nessa posição, mostramo-la como não essencial para sermos salvos, mesmo que seja adquirida pelo poder de Deus, mesmo que seja pela fé, mesmo que seja pelos méritos de Cristo. Com isso, defendemos uma justificação em pecado, quando, por causa do título, asseguramos que não perdemos a salvação enquanto pecamos. Ou seja, estamos perdoados e é por causa do perdão que somos salvos, não porque deixamos de pecar. Esta justificação é amenizada por um perdão consecutivo que não pode ser nunca descontinuado. Uma justificação não porque
evitamos o pecado, mas porque fomos perdoados depois de o cometermos. Não porque deixamos de pecar, mas por um perdão que nos deixa numa situação aparentemente um pouco melhor do que a situação que estávamos antes. Tornamos Jesus num ministro de pecado, de tal modo que entre nós e os ímpios só se encontra uma vida apenas um pouco melhorada por causa do perdão. Somos qual multidão que procura a Jesus porque se saciou. O perdão tem-nos saciado o suficiente para continuarmos a ir ter com Ele. O sinal do seu poder para vencer não nos tem atraído, apenas o perdão para nos saciar. Com tal postura, temos experimentado a alegria ilusória da salvação da morte e não a alegria permanente da salvação do pecado. Permanecemos desse modo apenas num delírio, tão mortos quanto aqueles que são descrentes, apenas mais iludidos do que eles. Essa é a consequência que mais se avista na aceitação de uma justificação tão incompleta, uma tristeza, um abatimento, uma prostração comunitária que é proveniente de uma culpa e de uma desobediência antiga e obstinada, cujo alívio só pode ser fornecido por um perdão imprescindível, sem competência para o resolver definitivamente. A lei que é o aio dá esse chicote da culpa para que a insatisfação possamos perceber que é o cumprimento da lei que nos oferece realmente a paz. O perdão não pode conduzir senão a uma paz e uma alegria temporária e intermitente. Só a permanência na obediência nos pode dar essa alegria satisfatória, esse perdão, esse sabor sem culpa. Dessa maneira, temos tornado a obediência num fruto ou num resultado muito efêmero, pois é um fruto que muito em breve precisa de perdão novamente. Com certeza, estas sequelas seriam as provas suficientes para compreendermos que a fórmula da salvação está em alguns pontos muito debilitada. Parece-me que temos uma soteriologia em apuros, irmãos. E os nossos teólogos não têm tido nem a experiência, nem a audácia para o constatar. Um dos motivos por que temos empurrado a lei ou a sua obediência à lei para uma parte exterior e posterior e subsequente à justificação pela fé, ou seja, ao perdão, é a forma como nós vemos a Deus. Temos olhado mais como um Deus que é bom do que um Deus que também é justo. Se antes não víamos a sua lei como uma promessa que era Deus a fazê-la em nós, agora temos descuidado ao ponto de retirarmos dela a exigência. Em que é que isso interfere na justificação pela fé? Se a lei de Deus for apenas uma promessa, não precisa fazer parte da justificação, mas se for uma ordem, tem. A norma de caráter apresentada no Antigo Testamento é a mesma apresentada no Novo. Esta norma não é de molde a não podermos atingi-la. Em toda a ordem ou mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais positiva, a fundamentá-la. Sobre o grande líder, devemos apresentar a palavra de Deus, que requer obediência a todo o sistema de verdade bíblica, o qual tem autoridade e poder para converter a consciência. A exigência da palavra a obediência é uma questão de vida ou morte.
A justificação pelas obras da fé é absolutamente necessária para vindicar que a lei de Deus é possível de ser obedecida. E como pode ser melhor defendida do que ser considerada uma exigência para a salvação? Como pode a lei de Deus ser melhor defendida do que colocá-la no rigoroso papel de fazer parte da justificação? E como a graça de Deus pode ser considerada de maior eficiência do que dar-lhe o difícil papel de nos capacitar a cumpri-la tão perfeitamente que possa ser exigida por um Deus tão benevolente para sermos salvos? Quando colocamos a obediência fora da justificação, numa posição apenas posterior, reconhecendo-a meramente como fruto ou resultado, tornamo-la não essencial à salvação, dispensável, e minimizamos a gravidade do pecado. Quando aceitamos a justificação apenas pela fé, tornamos o perdão na solução para o pecado, não a vitória sobre ele. O perdão é a forma de Deus esperar que o homem prefira não cometer o pecado em vez de pedir-lhe que pague por ele. O perdão é quando Deus aguarda que o amemos. A obediência é quando já o amamos. Se o amarmos, vamos querer obedecer. Quando peço perdão, peço a Deus que seja Ele a pagar. Porque é que isso não me comove ao ponto de odiar o pecado de tal maneira que eu não queira chegar a cometer o pecado e procuro uma teologia mais conveniente para o resolver antes de o cometer, não depois. O que anseia pela obediência há de procurar na religião aquela doutrina, aquela teologia que é portadora de uma solução que satisfaça ao desejo de não querer pecar. Eu só fico chateado com a hipótese da possibilidade de uma obediência contínua, diária, perfeita, ininterrupta, constante, eficaz, se não tenho desejo de obedecer. Se amo o pecado, demonstro que apenas quero ir para o céu, não que quero viver na santidade dos seus cidadãos. A maior parte daqueles que se entregam ao pecado, eles sabem que não têm o direito de ir para o céu. Mas há uma gama de cristãos que, apesar de amarem o pecado, insistem que têm o direito ao céu e forçam a sua religião a engendrar uma fórmula de salvação em pecado. A justificação apenas pelo perdão é a única razão por que as nossas igrejas estão repletas. Ninguém tem de ficar indisposto, ninguém tem de ficar zangado. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Ele já nos deu livre-arbítrio para escolhermos se queremos ser salvos ou não. Salvos com a graça que nos habilita a realizar essa escolha. Mas a realizar essa escolha quando? Só no fim da vida? Só na glorificação? Só qualquer dia? Não. Durante todos os dias da nossa vida. Perfeitamente, ininterruptamente. Irmãos, eu não estou a dizer que já sou santo, que já vivo dessa maneira, mas que esta é a promessa de Deus para aqueles que querem obedecer. Uma promessa que é dada com poder para obedecer. Não temos desculpa para reclamar a salvação em pecado quando há a possibilidade de sermos salvos sem Ele. Ou seja,
Não temos desculpa para reclamar a salvação só com o perdão dos pecados, quando há possibilidade de evitar cometê-los. Ou seja, não temos desculpa para reclamar a salvação só pelo perdão, pela fé, quando há possibilidade de sermos salvos só pela obediência, pelas obras. Vejam, irmãos, como esta conclusão é incrível. Esta conclusão é uma conclusão que só os remanescentes conseguem aceitar. Vejam. Temos defendido tão ferrenhamente que a justificação é só pela fé, pelo perdão, quando sabemos que há de chegar o momento em que teremos de nos manter em pé diante de um Deus Santo, sem intercessor, para demonstrar que podemos ser justificados só pelas obras da fé. Temos defendido tão ferrenhamente que a justificação é só pela fé, pelo perdão, quando sabemos que há de chegar o momento em que teremos de nos manter em pé diante de um Deus Santo, sem intercessor, para demonstrar que podemos ser justificados só pelas obras da fé. Uau! Que coisa incrível, irmãos! Que conclusão! Se isto não são gotas da chuva de Seródia, o que é? Irmãos, a verdadeira demonstração ao universo não é aquela em que Deus nos justifica pelo perdão, mas aquela em que podemos ser justificados só pelas obras da fé. Uau! Que incrível! Quando Jesus está no Santíssimo a fazer um trabalho de santificação de todo o seu povo, do remanescente que anseia por essa santificação, vai chegar um momento em que o perdão vai ser desnecessário. Porquê? Porque eles já fizeram essa obra neles? Não! Porque Deus já fez essa obra neles. Ai, é tão difícil. Ai, é impossível, incapaz. Irmãos, o que é difícil não é Deus fazer essa obra em nós. O que é difícil é nós deixarmos Deus fazer essa obra em nós. É nós querermos que Deus faça essa obra em nós. E quando eu não aceito esta justificação que permite que o faça e fico zangada, e fico indisposto, e fico furioso, significa o quê? Simplesmente que eu não quero ser santo. A justificação só pelas obras demonstra o grande poder da graça que dá vitória diariamente, perfeitamente, ininterruptamente. Como é que isso não dá alegria àquele que quer ser santo? Pela justificação só pelas obras, Satanás será finalmente tido como mentiroso quando afirmou que Deus era injusto por exigir a homens caídos o cumprimento de uma lei impossível de ser cumprida. A perfeita obediência da última geração confirmará diante do universo que Deus é justo. Mas eu posso justificar ou vindicar a Jesus ou ao Pai se eu tiver uma vitória intermitente. Peço perdão, desobedeço, peço perdão, obedeço um bocadinho, mas não consigo obedecer todos os dias e então caio novamente e peço perdão. Então, Satanás tem razão, depois deixa de ter e depois afinal tem ou não tem. Irmãos, não pode ficar dúvida alguma que Deus é justo, não porque o homem é capaz intermitentemente de obedecer, mas porque Deus o torna capaz de obedecer ininterruptamente. A justificação pelo perdão
demonstra que Deus é bom. Deus perdoou o mal que ele já fez. A justificação pelas obras da fé demonstra que Deus é justo, que Deus consegue dar poder ao ser humano para nem sequer cometer o pecado, a tentação que o inimigo estava a picar-nos para fazer, que a nossa tendência pecaminosa estava lá impulsionada a fazê-lo. A demonstração da bondade não prescinde da demonstração da justiça. Aquilo que Deus fez na cruz necessita daquilo que Deus está a fazer no lugar santíssimo. E isso só os adventistas do sétimo dia têm conhecimento. Por isso, não vivamos como se não fôssemos adventistas do sétimo dia, acreditando apenas na cruz, no perdão, numa justificação pelo perdão. Isso é para os evangélicos. Isso é uma mensagem que eles já conhecem. Nós não vamos aos evangélicos, aos protestantes, aos católicos, anunciar uma mensagem que a maioria deles já sabe, que a cruz fez tudo aquilo que era para fazer. Não, irmãos, a cruz não fez tudo aquilo que era para fazer. A cruz completou a obra que estava planeada até ali, que era para que Jesus adquirisse o direito legal de, depois, no lugar santíssimo, ministrar o poder da vitória. Então, a cruz que se refere à justificação pelo perdão e o lugar santíssimo que se refere à justificação pelas obras da fé, têm que estar os dois juntos, os dois parâmetros da justificação que pertencem ao quê? Àquilo que é bom, novo, no novo pacto. Àquilo que Paulo diz que é melhor no novo pacto. A cruz, sem o ministério de Jesus no lugar santíssimo, seria tão ineficaz como se Jesus nunca tivesse vindo à Terra. Então, o perdão sem obediência seria o quê? Inútil para nos justificar. Irmãos, somos adventistas do sétimo dia e estas duas coisas têm que estar juntas para serem bem compreendidas. Aquele que alcança a vitória sobre o pecado de uma forma ininterrupta, consecutiva, perfeita, Deus em nós a fazer tudo isso diariamente, Ele não precisa mais de perdão. O perdão é a tolerância de Deus ao pecador, enquanto o pecador não tolera a obediência. A justificação pela fé só é necessária até que só seja precisa a justificação pelas obras. A justificação pela fé só é necessária até que só seja precisa a justificação pelas obras. Irmãos, que conclusão fantástica, que conclusão incrível. Porquê, irmãos? Porque aquele que não quer magoar o Criador, aquele que não quer magoar o seu irmão, que não quer ferir os seus irmãos, que não quer ferir a Deus, ele encontra uma solução para não ferir. Não é perdoar. Perdoar é ferir e depois ele desculpa-me. Não é isso. É a solução de nem sequer magoar o Criador. Então, este é o objetivo da terceira mensagem angélica. É o perdão, caminharmos nos pés do perdão até que consigamos vencer o pecado para não necessitar sequer mais do perdão.
Não devemos celebrar uma justificação como esta, irmãos. Não devemos fazer uma festa de alegria. Não deve a nossa alma, o nosso espírito celebrar, alegrar-se, cantar hinos, cânticos de gratidão ao nosso Deus por nos dar uma justificação como esta? Não temos desculpa para reclamar a salvação em pecado quando há possibilidade de sermos salvos sem Ele. Não temos desculpa para reclamar a salvação só pelo perdão dos pecados quando há possibilidade de sermos capacitados a não os cometer. Não temos desculpa para descartarmos a justificação pelas obras da fé só porque repudiamos as obras da lei. Aquilo que não pode satisfazer às exigências da lei e por isso não nos pode justificar por ser iniquidade pela força do homem, pelo mérito humano, também não serve para fruto ou resultado. Aquilo que satisfaz às exigências da lei por ser perfeito pelo poder de Deus e pelo mérito divino serve para fruto ou resultado e também para nos justificar. Não temos desculpa para reclamar que não podemos ser salvos pelas obras, quando Deus nos deu a possibilidade de as fazermos por meio da fé nos méritos de Cristo, totalmente, perfeitamente, diariamente, ininterruptamente. A justificação pela fé só é necessária até que só seja precisa a justificação pelas obras. A justificação pela fé só é necessária até que só seja precisa a justificação pelas obras. Uau! Que conclusão incrível! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Que todos os anjos do céu louvem a Deus! Vejam, irmãos, isto é uma forma de vindicar o caráter de Deus. E nós somos os sortudos da última geração que podemos ser testemunhos desta grande obra. Não queremos nós que Deus faça esta obra em nós? Irmãos, porque havemos de entristecer-nos só por causa do perdão e continuar a sentir a culpa do pecado, a culpa de não vencer, a culpa de continuar a magoar aqueles que amamos, aguardando pela morte, aguardando pela glorificação, vivendo uma vida triste, de derrota. É isto a salvação? Sermos continuamente vencidos pelo mal e ter apenas o perdão? É isso a salvação? Que miséria! Que vida triste é do cristão. Irmãos, a diferença entre o salvo e o perdido tem que ser muito maior. Tem que ser infinitamente maior. Ou a graça de Deus é uma miséria? Ou o poder de Deus é tão inoperante, tão insatisfatório, tão miserável, que tão miserável resultados traz? Irmãos, não temos compreendido corretamente a graça de Deus, o poder de Deus e a justificação pela fé.
E como não entendemos corretamente a justificação pela fé e a temos defendido erradamente, de uma forma incompleta, apenas idêntica aos evangélicos, aos reformadores, temos vivido uma justificação e uma vida insatisfatória. Estamos aqui há tantos anos para fazer uma obra que nunca mais é resolvida. Mas há um ponto que eu quero aqui esclarecer. Não precisamos mais da justiça imputada, do perdão? Tornarmos-nos independentes de Deus? Não, irmãos. Não precisamos de a renovar se a mantivermos intacta. Não precisamos de renovar a justiça imputada, o título para o céu, se o mantivermos intacto. Certo? Isso não é prescindir do título para o céu. Não é prescindir do perdão. É não precisar mais de pedir perdão por novos pecados que eu vou cometer, porque eu mantive intacto esse título para o céu. Eu tenho-o intacto. Para manter a justificação é necessária uma obediência contínua. Para manter o título para o céu é necessária uma obediência contínua. O pecado interrompe essa justificação. Nessa situação, precisamos periodicamente de pedir perdão. Portanto, não é uma questão de não precisarmos mais da justiça imputada ou do perdão, mas de o conservarmos intacto, ininterrompido, por meio de uma obediência, de uma vitória diária sobre o pecado que a mantém ininterrupta. O perdão cumpriu o seu objetivo de ser fornecido enquanto o homem aprende a não pecar mais. Não é que não precisemos mais de Deus nessa fase, não, mas é que Deus já completou essa obra que Ele nos prometeu fazer em relação a não pecarmos mais. Ele continua a ser o quê? O mantenedor da justiça imputada, o mantenedor da obediência. Então, não é que precisamos mais do título para o céu da justiça imputada, mas que não é mais interrompida pelo pecado. Não é que dispensemos o título, mas que adquirimos um título permanente, definitivo, perdurável, incessante. Em conclusão, quando afirmo que a justificação pela fé, o perdão, só é necessária até que só seja precisa a justificação pelas obras, estou a dizer que não é mais necessária essa provisão diária, porque a sua manutenção é feita por uma obediência contínua, que continua a ser Deus a fazê-la em nós. Afinal, como é que poderia ser de outra maneira se Jesus nessa fase já está prestes a sair do lugar santíssimo, a deixar de fornecer a provisão para o perdão e a tornar-nos templos vivos do Espírito Santo que opera em nós as obras perfeitamente aceitáveis. Se Deus vive em mim, quem faz as obras? Deus. E se é Ele a fazer as obras, como são essas obras? Perfeitas. Há alguma forma de eu pecar enquanto Deus vive em mim? Não, não é possível. Então o perdão é dispensável, pois o título é mantido intacto. Como pode esta teologia ser entendida como estando centrada no homem, irmãos? Não pode. Se é Deus a fazer tudo em nós, só pode estar centrada nele. Toda a obra é Ele a fazer. Todo o poder para operar vem dele.
todo o mérito é dele e, portanto, é reservada a ele também toda a glória. Seremos os troféus de Deus. Seremos os troféus do seu sacrifício. E por isso depositaremos nossas coroas aos seus pés. Mas isto não é para todos. Isto é uma mensagem só para o remanescente da semente da mulher. Vamos ficar por aqui e continuamos num próximo vídeo para aprofundar ainda mais e terminar este tema tão importante para a terceira mensagem angélica. Partilhem e deixem um comentário. Obrigado e até breve.